Só para pegar outro exemplo das Olimpíadas e voltar um pouquinho, né, na sua experiência, na sua vivência, a gente teve outro episódio bem simbólico nessas Olimpíadas de Paris, que foi o levantamento da falsa polêmica, né, pela extrema-direita, o questionamento, né, do gênero da boxeadora argelina, né? Se dizia que ela era transgênero e que por isso tinha vantagem, né, competitiva, enfim, pelo corpo dela, enfim, pela força física alegada dela. Você teve uma manifestação assim, muito orquestrada da extrema-direita, né, que pega essas pautas, né, morais para se mobilizar. Teve, ao mesmo tempo, né, o presidente da Argentina, o primeiro-ministro da Itália, o Elon Musk, o Trump, etc., etc., né? Esse é um tema que você já citou aqui, bastante caro a você, né? Que você sempre fala. Como é que foi para você, né? Um pouquinho mais detalhadamente, esse processo, né? No campo do esporte, né? Você sentiu resistência quando você resolveu tornar pública sua orientação? Você teve que lidar com que tipo de questão, além de, claro, da construção interna, como você disse que você fez, que você amadureceu? Como é que foi isso? Olha, é engraçado, porque se você me fizesse essa pergunta há uns 10 anos, eu ia te dizer assim, não, eu nunca sofri preconceito, né? E é muito interessante isso. A partir do momento que eu me aceito, sabe, resolvo as minhas questões, me aceito no sentido dessa construção, de olhar para dentro e dizer, não, é isso aqui, a minha vida é isso aqui, é assim que eu vou ser e tá tudo bem. Primeiro que as pessoas pouquíssimo perguntavam, sabe, as pessoas que tinham receio de falar, então assim, eu nunca fui perguntada diretamente sobre a minha orientação sexual. E aí eu me lembro assim, perfeitamente do dia que alguém falou alguma coisa, eu falei, não, eu vou levar minha namorada. E aí as pessoas meio que se entreolharam, mas ninguém disse nada. Mas o quanto aquilo me fez bem, sabe? De chegar e falar sobre assim, de uma forma muito natural. Assim, isso foi quando, mais ou menos? Isso foi em 2009. Estou falando de pouco tempo. De falar abertamente. Sim. E a partir daí eu comecei a me posicionar nas minhas redes sociais, eu comecei as pessoas não precisavam mais me perguntar. Eu simplesmente inseria num contexto como todos nós inserimos e falamos sobre a nossa sexualidade, sobre a nossa orientação sexual de forma orgânica e natural. Então, assim, eu nunca tinha parado para pensar sobre preconceito, sabe? O que de fato tinha mudado em relação a isso. Mas é claro que eu sofri, é óbvio. Hoje, fazendo uma análise mais profunda e fria sobre o tema, sim. Nunca explicitamente na minha frente, nunca de uma forma agressiva na minha frente, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que sim. Também nunca me permiti, assim, eu sempre fui uma menina do diálogo, da conversa, sabe? E se eu percebesse alguma coisa, eu era a primeira a sentar para conversar sobre, se alguém tivesse incomodado com alguma. Eu sempre fui a menina do campo do debate mesmo, assim, dos diálogos mais... Isso, como eu falei aqui no início do nosso papo, sempre foi algo que eu tive que construir para me inserir nas questões, né? Eu era a única menina lá na época, lá em Irajá, e eu precisava argumentar com os meninos de que dava para eu jogar. Então eu criei esse poder da argumentação e, consequentemente, do diálogo, da escuta, das conversas. E eu sempre fui desse lugar. E é muito louco, porque para enxergar esses preconceitos, eu tive que remexer nas minhas gavetas ao longo desses anos. E compreender, então aquilo lá que eu senti, aquela sensação daquele dia, que eu não sabia denominar o que era, que eu achei que o problema era eu, na verdade não era uma manifestação de algo preconceituoso, que eu achei que pudesse eu estar equivocada, sabe? Então, assim, você vai também tratando, eu assim, dentro de um privilégio, eu também fiz terapia há muito tempo na minha vida, então eu consegui aprofundar algumas causas que de alguma maneira me aliviavam, suavizavam os meus pensamentos mais duros comigo mesma. E assim, olhando para trás, eu sofri preconceito, sim, mas nenhum deles foi impeditivo. Eu acho que por remexer nesses preconceitos mais adiante, eles acabaram não minando
a minha continuidade seja no esporte, na vida. E nem sempre é assim, né? Às vezes um preconceito acaba com um sonho, seja uma vivência. E eu estou falando, é claro, de um recorte de uma mulher cis, branca, né? Se a gente fizer recortes mais profundos, né? Por exemplo, eu tenho uma coisa do qual eu me orgulho muito, e aí é uma mistura de uma causa que me é muito cara, junto com o esporte, né? Que o vôlei foi o primeiro esporte a ter a Tiffany, né? Uma atleta trans. Sim. Então, eu me lembro quando surgiu esse debate, se não me engano foi ali 2017, 2016, 2017, quando surgiu esse debate, assim, e muita gente me cobrava um posicionamento, eu fui atrás de conversar com a Tiffany, fui atrás de conversar com alguns amigos meus, de entender sobre o tema. E assim, olhando para aquela inserção da Tiffany dentro do meio esportivo, eu vejo o quanto a contribuição dela foi importante, né, para a gente poder falar primeiro sobre mulheres trans. Depois, quando alguém falava assim, mas o tamanho de não sei o que, tentavam se aprofundar em tempo, eu falei, peraí, cara, a Tiffany é a primeira, vai ter que ter, vamos ter que criar uma liga trans, senão não vai dar. A Tiffany segue sendo a única atleta trans na nossa Superliga, né? Então, assim, os discursos, eles, em algum momento, você via que tinha muito mais do preconceito do que sobre o debate, que em tese a gente poderia contribuir. E eu acho que é uma das causas dos momentos que eu me orgulho muito, assim, do vôlei ter sido o lugar. Eu sei que não foi acolhedor, porque não deve ter sido fácil para ela, acho que segue não sendo fácil para ela, mas de ter sido um esporte que conseguiu possibilitar a gente ter numa Superliga uma atleta trans, e dela ter trazido esse debate para dentro. As pessoas passaram a falar, a discutir, a debater, a entender que, por exemplo, a perspectiva de vida de uma mulher trans no Brasil não passa dos 35 anos, né? Então, assim, a gente foi falar sobre outros temas ao invés de só tentar crucificar a questão da performance, né? Então, é uma das coisas que eu acho que, ao olhar para trás, né, se você me perguntasse todas essas questões há 10 anos, eu talvez não falasse sobre o preconceito que eu sofria, talvez não conseguisse me aprofundar nesses temas mais complexos, e que, no fim das contas, é só sobre preconceito mesmo, né? Quando você olha, ninguém está querendo debater nada, está só destilando ódio e preconceito.